Bom, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar aqui com base de bioquímica. A gente falou de proteínas, né? A última parte da aula. Desculpa o barulho aqui, foi uma notificação do computador. E agora, continuando, a gente vai para enzimas. Tá? E é uma continuação de proteínas. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Bom, vamos lá. Para que servem as enzimas? O que são as enzimas? Tá? As enzimas, elas vão atuar em reações químicas como catalisadoras químicas. Então, o que é isso? O que é um catalisador químico? Vai ser algo que vai aumentar muito a velocidade da reação, vai deixar a reação muito mais rápida do que ela normalmente é. Tá? Então, as reações do nosso organismo, praticamente todas as reações, 99% das reações que acontecem no nosso organismo, vão ter enzimas trabalhando, ou seja, elas vão ter lá catalisadores químicos. Tá? E essas reações vão acontecer muito mais rapidamente do que elas aconteceriam normalmente. E as enzimas, por conta disso, elas acabam sendo condições fundamentais para a vida. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, enfim, para vocês entenderem. Se eu pegar um pedaço de carne, um bife, que eu tenha preparado, enfim, ou pode ser arroz e feijão, se eu pegar algum alimento, tá, que eu iria comer, e deixar ele em cima de alguma mesa, em cima enfim, da mesa da cozinha, ao invés de me alimentar com ele, ele vai sofrer digestão? Vai. Tá? O que é digestão? É quebrar em partes menores. Tá? Ele vai começar, enfim, tudo que o nosso estômago, o nosso trato gastrointestinal faria, ele vai sofrer se eu deixasse ele livre no ambiente. Tá? Só que isso demoraria muito tempo. Tá? Demoraria dias, horas. O que o nosso corpo faz em minutos, a reação que aconteceria, que o nosso corpo faz em segundos, minutos, aconteceria em horas e dias. Tá? Então, as enzimas deixam as reações muito mais rápidas e compatíveis com a vida. Tá? Então, se por algum momento você parar todas as enzimas do seu organismo, você pode morrer por causa disso. A gente até vai falar um pouco disso no final da aula. Tá? Bom, e as enzimas, elas são proteínas. Tá? Enfim, tem só uma outra biomolécula que tem atividade enzimática, que é o RNA, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas é só em uma região da célula, não é importante para a gente. Todas as outras enzimas que a gente conhece, as enzimas importantes para a gente, todas são proteínas. Tá? Então, antes de serem enzimas, catalisadoras químicas, enfim, elas são proteínas. Se elas são proteínas, elas seguem tudo aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores de proteínas. Primeira coisa, ó, a enzima, por ser proteína, a atividade dela, ou seja, a capacidade dela catalisar uma reação vai depender da integridade da conformação nativa, ou seja, ela não pode estar desnaturada. Lembrando, desnaturação perde a estrutura a ponto dela perder a função. Ela tem que estar lá com a estrutura nativa dela, não pode ter desnaturação. E de alterações estruturais. Como assim alterações estruturais? A gente já veio falando há um tempo. Se eu altero a estrutura da proteína, eu altero a função dela. Tá? Não necessariamente que ela vai ficar melhor ou pior, tá? Eu vou alterar a função. Então, a gente vai ver várias vezes aqui, mais para frente, quando a gente fala de regulação, principalmente, que eu altero a estrutura da proteína para aumentar ou diminuir a atividade catalítica dela. Tá? Então, para eu saber se a enzima está funcionando, ela precisa estar íntegra, ela não pode ter aí a estrutura dela modificada. E se eu alterar a estrutura a ponto de não ocorrer desnaturação, você pode ter certeza, isso daqui vai alterar o funcionamento dela. Bom, por serem proteínas, a gente também pode classificar as enzimas. As enzimas, elas vão ser sempre globulares, ou seja, sempre em forma de globo, tá? Exerce função dinâmica. Ela geralmente tem alto valor biológico, lembrando que a maioria das globulares tem alto valor biológico, a gente falou isso na última aula. E com relação à composição, elas podem ser simples ou conjugadas. Lembrando, se ela for simples, ela só vai ter aminoácido na constituição dela, e a gente tem enzimas simples, mas elas podem ser conjugadas também. Quando são conjugadas, além de aminoácidos, elas vão ter outros elementos aí na formação da estrutura dela. E a gente vai falar um pouco disso daqui. Como assim? As enzimas, elas podem ser simples, ou seja, só formadas por aminoácidos, daí beleza, enzima, ou ela pode ser conjugada, onde ela tem, além dos aminoácidos, um outro componente aí na estrutura delas. E o que acontece com a enzima? Se a gente lembrasse de proteína conjugada, a gente fala, a proteína conjugada, ela tem lá o grupo prostético, tá? Que é aquela parte que não é aminoácido, que faz parte da proteína. Nas enzimas, o grupo prostético tem nome. Tá? É o grupo prostético, mas ele tem nome. Como assim? A gente pode chamar de cofator, se ele tiver uma origem inorgânica, então se for ferro, magnésio, manganês, zinco, cobre, qualquer íon orgânico, a gente vai chamar de cofator.
ou eles podem ser uma coenzima. Tá? A coenzima vai ser uma molécula orgânica. O que acontece com esses caras? Se vocês lembrarem, na aula passada, uma proteína conjugada, esse grupo prostético, ele faz parte da estrutura quaternária da proteína. Para a proteína estar nativa, ela precisa ter essa estrutura íntegra. O que eu quero dizer com isso? Uma enzima que ela é conjugada, ou seja, que ela depende, que ela tem lá um cofator, uma coenzima na estrutura dela, ela vai depender disso para fazer a ação dela. Ou seja, se eu tiver lá uma enzima que precisa de ferro para funcionar, se eu tiro o ferro, ela não funciona. Da mesma forma, se eu tenho lá uma enzima que precisa de determinada coenzima, se eu tirar essa coenzima, ela não vai funcionar. Tá? Então, as enzimas conjugadas, elas vão obrigatoriamente necessitar ou do cofator ou da coenzima delas. Tá? Lembrando que cada proteína é um indivíduo, né? Tem uma individualidade. Então, tem proteínas, tem enzimas que vão ser conjugadas, que vão precisar de cofator, que o grupo prostético é um cofator. Tem enzimas que são conjugadas, que o grupo prostético vai ser uma coenzima. Bom, cofator inorgânico, geralmente íons metálicos, e coenzima, todas as coenzimas que a gente tem, tá? Elas vão estar relacionadas com vitaminas. Tá? Então, quando você pensa em vitaminas, você fala, toma suas vitaminas e tal. As vitaminas, elas servem para funcionamento das nossas enzimas. Tá? As vitaminas, elas vão ser importantes coenzimas para o funcionamento do nosso organismo. Se a gente não tiver essas vitaminas na quantidade necessária, a gente vai ter a diminuição da atividade de várias enzimas do nosso organismo. Então, as vitaminas, elas são super importantes para funcionamento enzimático. Bom, beleza. Como que a gente dá nome para as enzimas? A maioria das enzimas, ela vai ter esse sufixo ase, essa terminação em ase. Então, urease, DNA polimerase, álcool desidrogenase, tudo que terminou em ase, quimicamente falando, geralmente é uma enzima. Tá? Vai ter uma característica enzimática. Essa daqui é a nomenclatura mais fácil e geralmente o nome da enzima fala o que ela faz. Isso daí vai ser mais importante metabólica, mas eu acho que já dá para a gente comentar. Sei lá, urease, ela quebra a ureia. Tá? Álcool desidrogenase, tira hidrogênio de álcool, que é a oxidação, enfim. Geralmente o nome da enzima fala o que ela faz. Tá? E tem algumas enzimas que além do sufixo ase pode ter um outro tipo de nomenclatura, que é a pepsina, tripsinogênio, enfim, tem outros tipos, mas a grande maioria das enzimas tem esse tipo de nomenclatura. Bom, o que eu achei importante ter aqui? A nomenclatura, enfim, é mais curiosidade. Tá? A gente usa essa nomenclatura para classificar as enzimas de acordo com o nível catalítico delas, que a gente não vai entrar nesse mérito. Tá? Mas é importante lembrar que elas são proteínas, tá? Então elas vão depender da estrutura delas para o funcionamento, como toda proteína. Elas são sempre globulares, geralmente de alto valor biológico, podem ser simples ou conjugadas. Se forem conjugadas, elas vão ter como grupo prostético ou um cofator, que é inorgânico, ou uma coenzima. Tá? E daí a gente vai entrar na parte de catálise, tá? Que é como uma enzima funciona, o que ela faz. Como é uma enzima? A enzima ela é globular, imagina que ela é uma bolinha. Tá? Nessa bolinha, todas as enzimas vai ter lá essa região globular e vai ter sempre uma parte ali, uma cavidade na enzima. Tá? Meio que um cavocadinho na enzima. Essa região onde tem um cavocadinho na enzima, a gente chama de sítio ativo. Tá? O que se liga no sítio ativo? A enzima está catalisando uma reação. Então, você tem lá os reagentes e vai gerar os produtos. Tá? Numa reação enzimática, ao invés da gente falar de reagentes e produtos, a gente vai falar de substrato. Então, a enzima ela vai se relacionar com o substrato para, no final das contas, gerar o produto. Então, o sítio ativo vai ser o local da enzima, essa cavidade, assim, um buraquinho ali, é o local da enzima onde se liga o substrato. Tá? Então, o substrato vai lá, ele se liga a esse sítio ativo, vai formar o que a gente chama de complexo enzima-substrato, e desse complexo enzima-substrato vai sair o produto. Tá? E como que funciona isso na prática? As enzimas, elas seguem uma teoria que a gente chama de teoria da chave-fechadura. O nome já fala, chave-fechadura, é específico, elas têm uma seletividade grande. Ou seja, para um substrato eu vou ter uma enzima ou pouquíssimas enzimas que vão atuar nele, e vice-versa. Tá? Uma enzima ela consegue atuar em apenas um substrato ou em pouquíssimos substratos. Tá? Então aqui, eu tenho um exemplo. E desse exemplo eu vou explicar essa teoria da chave-fechadura, enfim, vou falar do centro ativo, vou falar de uma outra característica da enzima. Então aqui eu tenho a enzima, essa bola meio cinza aqui. Essa região aqui é o sítio ativo ou centro ativo dela. Tá? O que acontece? Aqui vai se ligar ao substrato.
Então, o substrato, essa molécula verde aqui, ela tem essa forma. Vejam que o sítio ativo tem o formato do substrato, é seletivo. Se eu quisesse colocar aqui 2 quadrados, caberia? Não caberia. Precisa ser essa parte mais redondinha e um triângulo. Se ligou aqui no sítio ativo, vai formar o complexo enzima-substrato. Nesse complexo enzima-substrato, a gente vai ter a reação enzimática acontecendo. Daí, ela vai liberar os produtos do sítio ativo e a enzima, essa enzima aqui que sobrou, ela consegue fazer reação, ela consegue reproduzir a reação novamente. Dá uma reação enzimática, a enzima ela fez a reação, ela fez o papel dela de fazer a catálise de alguma reação, tá? Ela não perde a capacidade dela, ela liberou os produtos, pode vir outro substrato, entrar aqui e fazer a reação de novo, tá? Então, elas são seletivas, ou seja, elas vão atuar em poucos substratos, tá? Cada enzima, de uma maneira mais clara, cada enzima vai ter um substrato ou pouquíssimos substratos, tá? E daí vai liberar os produtos, ou produto, enfim, depende da reação que está sendo catalisada. E elas conseguem fazer essas reações diversas vezes, tá? Não é phase, acabou. Bom, e como que ela faz isso? Como que ela faz para deixar a reação mais rápida? Tá? O que a enzima faz para deixar uma reação acontecendo em uma velocidade maior? Ela vai diminuir o que a gente chama de energia de ativação. O que é isso, energia de ativação? Qualquer reação química, seja ela espontânea ou não, ela vai precisar de uma energia, vai precisar de um empurrãozinho para começar. Tá? Esse empurrãozinho, essa energia inicial que a gente dá para a reação acontecer, a gente chama de energia de ativação. Tá? Então aqui tem os gráficos mostrando, você tem que, para a enzima, substrato, produto. Tá? Para a reação acontecer sem enzima, você tem que chegar até essa energia, dar energia para o sistema de alguma forma, para acontecer a reação e daí gerar produto. O que a enzima faz? É como se ela fizesse um túnel, ela corta caminho, então ela diminui muito essa energia de ativação. Então a reação vai acontecer mais rapidamente. Vou dar um exemplo tosco e prático disso para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui, eu tenho um bastão de metal e eu quero quebrar esse bastão de metal no meio. Vamos pensar, então, que o nosso bastão de metal é um substrato, tá? E os produtos vão ser 2 pedaços do bastão de metal. Para eu quebrar no meio, eu preciso pegar esse bastão, torcer ele, daí ele vai ficar assim, envergadinho, daí depois eu quebro ele. Isso daqui seria a reação normal, seria a reação aqui com a energia de ativação normal. Tem que colocar uma força nesse bastão para quebrar ele. Tá? A força para a gente vai ser a energia de ativação. Tá? Daí falei, vou melhorar isso daqui. Daí fui burro e coloquei um ímã. Falei, vou usar um ímã e vou colocar um ímã desse jeito. Colocando desse jeito, o que eu estou fazendo? Estou piorando a situação. Tá? Não vai ser desse jeito. Por que piorando essa situação? Desse jeito aqui, para eu quebrar o bastão dessa forma, eu preciso quebrar o bastão e o ímã, certo? Esse daqui é horrível, eu estou, na verdade, alterando aqui, aumentando a energia de ativação, estou deixando pior. Tá? Agora, se eu fizer com ímã desse formato aqui, ó, repare, eu estou colocando lá o bastão no ímã, o ímã vai puxar aqui com a força magnética esse bastão, ele vai dar uma envergadinha. E quando eu precisar quebrar o bastão, efetivamente, colocar minha força, num bastão envergado, eu vou ter que colocar menos força. Tá? Então, ó, eu estou diminuindo a força que eu aplicava no bastão para dividir ele em 2, com esse ímã que eu coloquei. De uma maneira indireta, eu estou diminuindo a energia de ativação para quebrar esse bastão no meio. Tá? E se a gente pensar, se eu precisasse quebrar 1000 bastões, se eu fosse quebrar 1000 bastões desse jeito, eu demoraria um tempo. Se eu for quebrar 1000 bastões utilizando o ímã como meu aliado, tá? Eu vou demorar menos tempo, eu vou quebrar mais rápido. Então é isso que uma enzima faz e geralmente é físico dessa maneira. As moléculas vão entrar ali no sítio ativo e vão, enfim, ficar localizadas de uma forma, ficar lá, enfim, distribuídas de uma forma que seja mais fácil da reação acontecer. Tá? Então as enzimas, para catalisar a reação química, elas diminuem a energia de ativação. Tá? Diminuem, vamos lá, a força que eu tenho que aplicar para a reação acontecer. Tá? Bom, as enzimas, elas vão sofrer efeitos de condições externas. Como assim? A catálise da enzima vai depender das condições externas. E são 2 grandes condições externas. É o pH e a temperatura. O que acontece? A gente costuma falar que as enzimas... Costuma não. A gente fala que as enzimas, cada enzima, ela vai ter um pH ótimo, ou seja, um pH, um valor de pH que ela está inserida lá no meio, e uma temperatura ótima, é um valor de temperatura que ela está inserida no meio, onde ela vai ter a máxima catálise possível, ou seja, onde ela vai ter a máxima velocidade possível.